Turma 259, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Alex Galdino e eu estou prestes a me tornar o comissário de voo em uma das maiores companhias aéreas aqui dos Estados Unidos. Mas enquanto isso não acontece, eu venho aqui compartilhar com vocês as minhas experiências participando de seleções, tudo que eu sei sobre aviação, para que vocês aí do outro lado possam ficar informados e talvez usarem toda a minha experiência a favor de vocês quando vocês forem fazer as seleções de vocês, ok? Então, no vídeo de hoje, muito especial, eu vou falar sobre como foi a minha experiência aplicando e fazendo seleções para as companhias aéreas aqui dos Estados Unidos. Então, logo depois da vinheta, a gente começa com o nosso vídeo. Roda a vinheta! História na aviação aqui nos Estados Unidos começou logo depois que eu me tornei cidadão americano no ano de 2017. Eu mudei para cá em 2015, então demorou aí 2 anos até que eu conseguisse me tornar cidadão. E assim que eu me tornei cidadão, a primeira coisa que eu fiz foi começar a me inscrever nas companhias aéreas. E eu me lembro que eu me inscrevi em todas elas que estavam abertas. Eu me inscrevi na United, eu me inscrevi na American Airlines, que são o que eles chamam aqui de Major Companies, são as companhias maiores que fazem voo transatlânticos. As outras companhias que tem, e tem muitas aqui, que são as regionais, que de cabeça agora eu vou lembrar da Hawaiian, da Alaska, da JetBlue, Spirit e Frontier. Então essas são 5 companhias que tem aqui, que são menor. Eu devo ter alguma outra mais, então se eu lembrar, eu falo até o final do vídeo, ou eu deixo aqui com uma fotinha da companhia, ok? Mas falando das companhias aéreas grandes, como eu falei, assim que eu me tornei um cidadão aqui, eu me inscrevi em todas elas. Eles tinham a opção de se cadastrar direto na vaga, ou você podia se cadastrar no banco de dados da empresa. Então, as que tinham aberto a vaga, eu me cadastrei diretamente na vaga. As que tinham aberto só o banco de dados, eu deixei o meu currículo. Que eu acho que não serve pra nada, porque deixar lá no banco de dados, ninguém nunca vai ver. Enfim, a primeira delas que eu me inscrevi, então, foi a American Airlines. Aí eu recebi um e-mail deles falando que eles tinham recebido a minha inscrição e assim que houvesse uma vaga, eles iriam entrar em contato para que eu pudesse participar da seleção. Nunca ouvi deles. Nunca. A segunda que eu me inscrevi foi a United. Mas aí a United já demorou um pouquinho, não foi na sequência. Eu me inscrevi uns 2, 3 meses depois que eu tinha me inscrito na American. E a United, a mesma coisa. Eu mandei um e-mail, eles me mandaram um e-mail de volta falando que eles tinham recebido e que assim que abrisse uma vaga eu iria ser contactado para poder fazer uma seleção. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. Assim que você se cadastra, a empresa ela vai te mandar primeiro um e-mail falando que ela recebeu o seu cadastro e depois, na sequência ou um pouquinho depois, eles vão te mandar um outro e-mail pedindo para você fazer um assessment, que é uma ferramenta de perfil aqui dos Estados Unidos que você precisa responder uma série de perguntas, são mais ou menos 100 perguntas, mas perguntas básicas para eles conhecerem o seu perfil. Então, quando eu me cadastrei na United, eu recebi o assessment no mesmo dia e eu já mandei no mesmo dia, já fiz, respondi e mandei. Então as perguntas são perguntas muito básicas. Então assim, por exemplo, eles têm uma linha de uma resposta de 1 a 10 e você precisa ler a pergunta e responder qual o seu perfil naquela situação. Então vamos dizer, eu sou uma pessoa pontual. Eu me considero uma pessoa pontual? De 0 a 10, qual seria a minha resposta? 0 sendo a mais baixa, 10 sendo extremamente insatisfatória. Então, essas perguntas são genéricas e eles pedem para ser o mais honesto possível. Então, eu sempre fui muito honesto nesse assessment, sempre. Então, assim, tinha coisas que eu não colocava para agradar a empresa. E eu acho que isso me prejudicou um pouco. Depois eu aprendi com o tempo que você tem que brincar um pouco, você tem que jogar com a empresa. Não que você esteja sendo desonesto, mas você precisa dar para a empresa o que eles querem ouvir. Então, muitas vezes nesses assessment, quando tinha perguntas do tipo, você trabalha bem com uma equipe onde um dos membros não está ligando para o trabalho? De 0 a 10, você trabalha bem, 5 é mais ou menos, 10 é sim, eu trabalho bem. E se eu não trabalho bem, ou se eu não me sinto bem na situação, eu não vou mentir, eu não vou falar sim, 10, eu me sinto extremamente bem de trabalhar com pessoas difíceis. Não, eu colocava 5. Não, eu não me sinto bem trabalhando com pessoas desse tipo. Então eu acho que isso me prejudicou, porque não era o que eles queriam ouvir. Eu aprendi isso com o tempo.
Logo depois do assessment, eles me mandaram para fazer a entrevista por vídeo, a video interview. E aí eu fiz a video interview no mesmo dia. Eu lembro que eu tava barbudo no dia, e aí eu tirei a minha barba. Não tirei tudo, né? Eu baixei a barba, eu dei uma limpada na cara e tal. E aí eu fiz o video interview e mandei. A United, aqui as companhias, elas, eu não sei se eles têm pouca gente trabalhando no RH, mas demora muito para eles te responderem. Demorou para mim, acho que uns 3 meses para receber uma resposta negativa, falando que eu não tinha sido aprovado para a próxima fase. E eu falei, caramba. E aí, beleza. Aqui eles te dão 6 meses. Todas as companhias é padrão, eles te dão 6 meses para você aplicar de novo. Nessa época eu estava morando na Califórnia. Então, assim, a minha mente era muito fechada. Porque, como eu morei em São Paulo e a maioria das companhias contratam para as bases de São Paulo, eu ficava pensando, poxa, eu moro na Califórnia, não tem muitas bases aqui. Então, não tem muitas companhias que têm bases aqui. Tem a United em São Francisco. E aí tem a Delta e a American Airlines em Los Angeles, se eu não me engano. E eu morava perto de São Francisco. Eu falei, poxa, eu vou ficar restrito ao United porque eu não quero me mudar daqui. E aí, por isso, eu acabei não me cadastrando na Delta e eu deixei a Delta passar. Quando eu recebi essas 2 negativas, eu falei, bom, eu tenho que esperar 6 meses para cada uma delas, então eu vou esperar. Só que eu esperei muito mais que isso. Eu acho que eu deixei lá até 2019. Quando foi 2019, eu recebi um e-mail da United falando que eles estavam reabrindo de novo as inscrições para comissário de voo. Falei, vamos me inscrever de novo. Eu me inscrevi de novo na United e eu não sei como funciona o sistema deles. Eu não sei se quando você é negado uma vez, se fica no seu, na sua pasta, no seu portfólio, não sei. E eles conseguem ver que você já foi negado uma vez, porque quando eu me inscrevi a segunda vez, isso foi 1 ano e meio depois da primeira vez. Quando eu me inscrevi, não demorou nem 2 dias, eu já recebi uma resposta negativa falando que eu não tinha sido aprovado para a próxima etapa. E aí eu falei, caramba, mas eles só olharam meu currículo e já me dispensaram, sabe? Mas acontece. E aí eu fiquei um pouco frustrado e eu falei, quer saber? Não vou tentar mais companhia aérea, desistir por agora e depois eu vejo o que acontece. Isso foi já quase no final de 2019. E aí... passou 2020, enfim, a gente teve pandemia, as companhias pararam de contratar. Passou 2021. Quando chegou no meio de 2021, eu comecei de novo, aquela sensação, cara, eu queria tanto voar, eu queria tanto ser comissário. É uma coisa que eu já quero há tantos anos e eu não posso desistir agora. Eu falei, quer saber? Eu vou me inscrever de novo. Então eu entrei nas companhias aéreas de novo e eu me inscrevi nas que estavam abertas e eu, de novo, a maioria delas ou me dispensou de cara ou não, ou me chamou para entrevista por vídeo e me dispensaram depois da entrevista por vídeo. Até que quando chegou mais ou menos em janeiro desse ano, 2022, a Delta abriu. E até então eu nunca tinha tentado a Delta. E eu falei, cara, eu nunca tentei a Delta. E na classificação aqui dos Estados Unidos, não existe muita competição entre empresas aqui. Mas a Delta, ela é classificada como a melhor empresa para trabalhar aqui nos Estados Unidos. Por uma simples questão. A Delta, ela não tem sindicato. Ela é uma empresa independente, ela não trabalha com sindicato. Ou seja, os comissários de voo, eles não precisam pagar aquele salário por mês para o sindicato toma conta deles. Por conta disso, a Delta, as pessoas gostam muito de trabalhar para ela porque os benefícios dela são maiores para poder compensar o sindicato. Então, por exemplo, a Delta, ela paga o boarding time. Então, toda vez que os comissários de voos eles estão lá parados, enquanto as pessoas estão fazendo um embarque no avião, nenhuma empresa paga isso, nem aí no Brasil. Aqui, a Delta paga $30 por hora para o comissário ficar lá em pé, só recebendo os clientes, as pessoas que vão viajar. Esse é um benefício que só a Delta tem, nenhuma outra empresa tem. A Delta é um dos poucos lounges, onde os comissários ficam nos aeroportos, é um dos poucos lounges que oferecem comida para os comissários de voo. Então, quando você vai para o seu voo, você vai lá e você pega comida, você pode descansar lá, você pode comer mesmo. Tem comida e tem lanche que você pode pegar e levar para o seu voo. As outras companhias não têm isso. Então, esses são benefícios que a Delta dá para os comissários porque eles não têm sindicato. Mas, enfim, chegou e eu falei, pô, eu nunca me cadastrei na Delta, acho que eu vou me cadastrar na Delta. Eu me cadastrei na Delta em janeiro de 2022, esse ano, e passou
alguns dias eu recebi o e-mail deles para fazer o assessment. Eu fiz o assessment e aí eles já me dispensaram no assessment. Eles já falaram, olha, infelizmente não vamos prosseguir com a sua candidatura, você pode se candidatar de novo em 6 meses. Eu falei, bom, para quem já levou tantos não, ou mais, ou menos. E aí a United abriu de novo. E eu falei, cara, a United abriu de novo, eu vou tentar de novo. E aí eu fiz o cadastro na United de novo. Só que eu fiz diferente, porque quando eu me cadastrei na United da primeira vez, eu fiz naquelas vagas gerais. Dessa vez, a United estava contratando para Italian speakers, para pessoas que falam italiano. Então, eu falei, vou me cadastrar especificamente naquela vaga. Eu me cadastrei para aquela vaga, ao mesmo tempo que a American Airlines abriu também. E eu me cadastrei para a American Airlines como Italian speaker. E aí, eu falei, cara, agora eu tô cadastrado em 2 empresas ao mesmo tempo, vamos ver se rola. Aí passou, o tempo foi passando, e eu recebi uma mensagem de um amigo meu que trabalha na JetBlue, que é a menor. Que ela é muito grande aqui nos Estados Unidos, só que comparada à United, a Delta e a American Airlines, ela é uma empresa regional, então ela é menor. Mas ela faz voos para Londres, ela faz voo aí para América Central. Então, a JetBlue abriu. Falei, olha, vou me cadastrar, porque se as grandes não me chamam, vamos tentar as pequenas. A gente precisa começar de algum lugar, né? Aí eu me cadastrei na JetBlue, eu recebi um e-mail deles me convidando para participar de um Open Date em Orlando. Eu moro aqui em Fort Lauderdale, que fica mais ou menos 3 horas de Orlando. E aí eu falei, poxa, eu vou. Mentira, eu mandei e aí eu pensei, puxa, como é que eu vou pedir um dia na empresa que eu trabalho e tal? Eu recusei a primeira vez, mas eu mandei uma mensagem pro recrutador e eu falei, olha, infelizmente nessa data eu não posso, eu gostaria de saber quando vocês vão ter uma próxima e eu vou. Aí ele me mandou um e-mail, ele falou, olha, a próxima vai acontecer daqui a um mês, eu te deixo saber e eu te coloco na lista já. Aí passou uns dias, ele me mandou outro e-mail perguntando, olha, vai ter a outra, você quer participar? Eu falei, quero. Aí eu me programei, pedi um dia de folga no trabalho, peguei o meu carro, saí daqui às 4 horas da manhã, cheguei, porque lá tinha que estar lá às 8 horas. Eu cheguei lá no centro de recrutamento, que também é o centro de treinamento deles, e tava lotado. Gente, tinha mais ou menos umas 100 pessoas lá. E aí eu falei, bom, espero que eles não façam uma dinâmica de grupo onde todo mundo precisa se apresentar, porque isso aqui vai demorar um ano, né? Mas não. Primeiro, aqui quando você vai para as seleções, obrigatoriamente você precisa mostrar o seu passaporte, provando que você tem pelo menos 1 ano de passaporte ainda, porque as empresas não contratam se você tiver menos que 1 ano do vencimento do seu passaporte. Ou se você tiver menos que 1 ano, se você tiver o comprovante de que você já pediu um outro passaporte, tudo bem. Então aí chegou, essa primeira etapa foi ela verificando os documentos, verificando o seu nome. Depois disso, ele chamou todo mundo para uma outra sala, que era um auditório, e aí ele deu uma palestra explicando a JetBlue, como que funcionava, quantos anos tinha a empresa, e o que eles esperavam de um comissário de voo, e qual era os pagamentos e os benefícios que a gente poderia esperar da empresa. Essa palestrinha dele demorou 1 hora, isso já era mais ou menos meio-dia, e aí ele dispensou todo mundo para um lanche, um break, e aí eles começaram a chamar pessoas para entrevista pessoal. Lembrando, a JetBlue não teve entrevista face-to-face, porque quando eles fazem open house, normalmente eles já contratam, a gente chama uma vaga no spot. Então eles já te dão uma vaga ali no local mesmo. E aí eu fiquei lá, e eu fui uma das últimas pessoas chamadas para entrevista sempre, gente, vocês não entendem. Tudo que eu vou fazer na minha vida, que tem fila ou que tem que esperar, eu sou quase sempre o último. Então eu fiquei lá até mais ou menos 6 horas da tarde esperando. E aí eu fiz a entrevista e na hora ela falou, olha, eu gostei muito de você está aprovado, então já vamos ali fazer o fingerprint, vamos tirar a sua foto e você está aprovado, você só precisa receber o e-mail, você vai receber o e-mail nos próximos 2 ou 3 dias com 3 datas de início de treinamento, você precisa pegar uma dessas 3 datas. E aí eu falei, tá bom. E eu saí assim, tipo, eu passei, eu fui contratado por uma companhia aérea. E aí eu fiquei, caramba. Aí eu saí da entrevista e eu fui para casa. Depois de 2 ou 3 dias eu recebi o e-mail com essas 3 datas que eles deram para começar o treinamento. Eu peguei a última data porque eu já tinha planejado uns meses antes de ir para um festival de música em Dallas. E aí eu falei, poxa, eu não quero perder o festival se eu começar antes, então eu vou esperar até para depois do festival. O festival ia do dia 30 de junho ao dia 4 de julho. E aí eu falei, bom, antes disso eu vou para casa, porque eu tenho
duas casas, eu tenho um apartamento aqui, esse que vocês estão vendo, esse é meu apartamento aqui na Flórida, e eu tenho um outro apartamento lá na Califórnia, que foi os meus primeiros vídeos. Então, quando vocês olham meus primeiros vídeos, eu tô lá, agora eu tô aqui. Eu falei, eu vou pra Califórnia para ficar uns dias na minha casa lá, porque depois que começar o treinamento vai ser muito difícil. E aí, eu cheguei lá na Califórnia no dia 29 de junho. Eu tava na academia de manhã, era 10 horas da manhã, e eu abri o meu Facebook. Eu não tenho, assim, quando eu tô na academia, eu abro muito Instagram, eu não abro muito Facebook. Mas naquele dia eu resolvi abrir o Facebook. Quando eu abri o Facebook, a primeira coisa que eu vejo no meu celular era Open House United em São Francisco. Hoje, das 10 da manhã às 3 da tarde. A gente está contratando para agente de portão, para rampa e para um técnico de alguma coisa e comissário de voo. Quando eu li comissário de voo, eu falei, gente, não pode ser. É muita loucura. Aí eu liguei pro meu companheiro aqui na Flórida, eu tava lá. Eu falei, olha, a United abriu para comissário. Ele falou, vai? Por que você não vai? Eu falei, porque são 10 horas da manhã, eles abriram agora às 10 até às 3, só que o meu voo, voltando para Dallas, vai ser às 3 horas da tarde. Não tem como, eu não consigo fazer tudo isso. Ele falou, cara, cancela o voo ou remarca. E eu falei, será, gente? Eu falei, bom, eu vou arriscar. Eu remarquei o voo para o outro dia e eu saí da academia, eu fui para minha casa e eu não tinha terno, eu não tinha nada. Mas o meu roommate lá, né, a pessoa que eu divido o apartamento, ele tava viajando. Eu mandei uma mensagem para ele, falei, você tem algum terno, você tem alguma coisa aqui? Ele falou, eu tenho, olha na minha roupa aí, você vai achar alguma coisa. Eu achei uma calça social, um terno de uma cor diferente, mas ainda escuro, uma camisa branca, uma gravata e eu tinha um sapato lá. Aí eu me arrumei, eu fiz minha barba, eu me arrumei e eu fui para São Francisco, porque é onde eu moro, é uma cidade chamada Palo Alto, que fica mais ou menos 45 minutos dirigindo de São Francisco. Quando eu cheguei em São Francisco, gente, tinha um mundo de gente dentro desse lugar, lá onde estava tendo a seleção. Não tô brincando, gente, tinha pelo menos umas 500 pessoas lá dentro, mas para várias vagas. E é claro, a de comissário de voo era que tinha mais. Eu cheguei e aí eles estavam fazendo por grupos de 60 pessoas. Então você ia, eles te davam uma pequena palestra sobre a empresa, sobre a vaga de comissário de voo, sobre as bases e sobre como seria o treinamento. E aí você fazia uma entrevista face-to-face lá com alguns recrutadores. E aí foi rápido. E eles falaram, olha, as pessoas que foram selecionadas hoje vai receber um e-mail hoje às 8 da noite com um link para se cadastrar na vaga e esse link é exclusivo e intransferível. Você não pode passar esse link para ninguém, porque com este link a gente sabe quem estava na seleção à tarde. Eu fui para casa, aí eu remarquei a minha viagem para outro dia e eu estava em casa lá descansando, 8 horas da noite, e eu com o celular na mão às 8 horas da noite. Aí passou 8, 8 e 5, 8 e 8, 8 e 10. Aí quando passou 8 e 10 ela tinha falado 8. Ela tinha falado 8 para os que iria ser aprovado. Quando foi 8 e 10, eu falei, poxa, 10 minutos acho que não vai. Mas ainda assim, eu continuei jogando o meu joguinho que eu jogo no celular. E aí, quando foi 8 e 14, exatamente, eu recebi um e-mail da United falando, você foi aprovado, aqui está o link para você fazer o cadastro. Gente, eu pulei da minha cama, E eu fui pro computador, eu sentei na frente do computador, eu abri o link e eu já tinha o meu cadastro da United, que eu tinha feito em 2018, o cadastro era o mesmo, eu só tinha que atualizar algumas informações. Eu atualizei todas as informações e eu mandei. Acho que mais ou menos 20, 30 minutos depois foi. Eu falei, caramba, cara, que sorte, eu fui selecionado para a segunda fase. Aí recebi um e-mail, mesma coisa, para fazer o assessment. Eu fiz o assessment no mesmo dia já, tudo naquela mesma noite. Eu mandei. Isso era o quê? Isso era numa quinta-feira, gente, no dia 29 de junho. E eu precisava ir para Dallas. Aí no dia 30 eu fui para Dallas. Aí eu passei o dia... Aí eu tava em Dallas com os meus amigos e contando, falando, nossa, eu tive muita sorte, eu consegui ir e tal. E aí quando foi no domingo à noite, gente, eu senti que eu não... Lembra que eu tinha que começar o treinamento da JetBlue no dia 6 de julho. E aí quando foi no domingo à noite, no dia 3, eu senti que eu não deveria ir. Eu falei, cara, não é pra eu ir, não vai pro treinamento da JetBlue porque alguma coisa vai acontecer.
E eu, caramba, e agora, o que que eu faço? Meu companheiro tava lá, eu conversei com ele, eu falei, eu não vou, desculpa, eu não vou. Ele, não, você tem que ir, porque você vai estar tentando, você não sabe se a United vai dar certo ou não. Eu falei, eu não vou, gente, eu não vou. E aí, o que aconteceu foi que eu decidi não ir. E aí passou a segunda, passou a terça, passou a quarta, que era o dia do treinamento, e eu aqui, eu voltei, né, pra Flórida, e eu tava aqui na Flórida, e eu falando, caramba, eu perdi a oportunidade da Azul, e eu não sei se vai rolar alguma outra companhia. E eu não fui. E, gente, e aí eu fiquei com aquilo no peito, eu falei, caramba, e a United que não me respondeu, e eu acho que eu acabei perdendo as duas. Isso era no dia 6/7, uma quarta-feira, quando foi na quinta-feira, um dia depois, às 11 da manhã, eu tava na academia, recebi um e-mail da United me chamando para fazer a entrevista por vídeo, a video interview. E eu falava, cara, não pode ser, caramba, alguma coisa tava pedindo para eu não ir no treinamento da JetBlue e era isso. Aí eu liguei pro meu companheiro e eu falei, olha, eu recebi o e-mail da United para fazer a entrevista de vídeo. Eu lembro que eu tava tão afim, eu tava tão em cima, assim, que eu saí da academia no meio do meu treino, eu vim pra casa, eu fiz a barba, eu me arrumei, eu coloquei o meu terno bonitinho, sentei, eu fiz a entrevista, em menos de uma hora que eu tinha recebido o e-mail, eu já tinha mandado a entrevista. Porque a minha ideia era, eu preciso estar no topo dessa seleção. E esse era o meu pensamento, eu vou estar no topo dessa seleção. Eles me mandaram o e-mail às 8h14, às 8h30 eu mandei o link, eu já mandei o meu cadastro. Eles me mandaram o assessment, eu fiz em menos de 10 minutos. Agora eles estão me mandando fazer a video interview. Eu vou mandar essa video interview em menos de uma hora, porque eu quero que eles recebam, vejam a hora e falem, caramba, esse cara realmente está pronto, ele está preparado para isso. E aí eu fiz a entrevista por vídeo, enviei, e aí eu falei, pronto, agora é só esperar. E aí aquele sentimento de não ter ido na JetBlue ainda me corroía um pouco, porque era só uma outra entrevista que eu tinha feito, eu não sabia. Aí passou... isso era uma quinta, aí passou a semana, quando foi na quinta seguinte, eu recebi o outro e-mail me convidando para fazer a entrevista face a face em São Francisco. Eu falei, não pode ser, eu tô indo para a entrevista face a face. E aí ficou aquela semana inteira de angústia, de espera, de nervosismo, de ansiedade, tudo. Eu cheguei lá na entrevista, acho que eu fui a terceira pessoa a chegar lá. Tinha um grupo de mais ou menos 40 pessoas e eram 2 dias de entrevista, era na quinta e na sexta, porque quando eles mandaram e-mail, eles pediram para eu selecionar um ou outro. E lá na entrevista, eu lembro que eu perguntei para a mulher, eu falei, quantas entrevistas vão fazer? Aqui só 2, hoje e amanhã. E tinha 40 pessoas no primeiro dia, eu imaginei que devia ter 40 pessoas no segundo dia, e aí eu pensei, no dia do Open House, no horário que eu fui, ao meio-dia, tinha mais ou menos 600 pessoas só pro comissário de voo. Então, quantas pessoas, cara, todas as pessoas, só 40 pessoas e 40 pessoas, 80 pessoas foram aprovadas. Caramba! E aí eu fui pra entrevista, e aí eu fiz a entrevista, que foi muito legal. A gente ficou uma manhã inteira lá, eles explicaram, mostraram um pouco da companhia e apresentaram a galera do RH. A gente teve a oportunidade de conversar. E aí, como eu falei, a gente fez os testes, o jump seat, né? E o beam, para ver se alcança o beam. A gente fez aqueles testes de manhã, as primeiras coisas. E aí a gente fez a entrevista face a face. E aí, assim que terminou a entrevista, a mulher falou, olha, obrigado por ter vindo, a gente vai te responder em 3 semanas. Eu falei, caramba, 3 semanas? Nossa, eu não podia demonstrar na hora. Eu falei, não, que legal, nossa, muito obrigado. Aí eu saí de lá, e aí, claro, sempre fica as pessoas esperando e tal. Aí quando eu saí, tinha umas pessoas esperando, e eles perguntaram, e aí, como foi a sua entrevista? Eu falei, olha, a minha foi legal, mas ela me deu 3 semanas. E o cara falou, nossa, pra mim só deram 2, e pra mulher falou pra ele, deram 1 semana pra dar o resultado. Eu falei, bom, vamos se apegar na uma então, né? E aí passou o fim de semana, lembrando, isso foi na quinta, tá? Passou o fim de semana, passou a segunda, quando foi da terça, eu estava deitado na minha cama às 8 da manhã, o meu telefone toca o número de Nova York, que eu nunca sabia, nunca tinha visto, e eu falei, cara, o número de Nova York, me ligando nessa hora, 8 horas da manhã na Califórnia, são 11 horas da manhã aqui, na Flórida, né? E aí eu atendi o telefone, eu falei, oi, tudo bom? Ela falou, oi, Alex, aqui quem fala é a Laura da United. Quando ela falou, é a Laura da United, eu fiquei em choque, eu parei, eu falei, se ela tá me ligando é porque eu passei. Aí eu falei, oi Laura, tudo bom? Ela falou, olha, eu queria te dizer parabéns, você foi muito bem na sua seleção e a gente gostaria de te oferecer uma CJO. Eu falei, você tá brincando? Ela falou, não, tô falando sério. A gente gostaria de ter você no nosso time, então a gente está te oferecendo uma CJO
para o nosso treinamento. E ela falou, você aceita? Eu falei, claro que eu aceito. Gente, assim que eu recebi o e-mail do drug test, eu saí de casa e eu fui pro lugar que eles estavam indicando, que era mais ou menos 30 minutos dirigindo. Eu dirigi feliz da vida, cantando no carro, falando, nossa, que feliz. Fiz o drug test, voltei para casa e já comecei a fazer o background check. Aí, só que eu precisava voltar aqui pra Flórida, e aí eu fiz essa etapa, voltei pra Flórida, acho que no dia seguinte ou na quinta, e aí eu falei pro meu companheiro, falei, olha, já fiz tudo, agora é só esperar. Só que como eu falei, o background check demora, então ficou indo e voltando e-mail, indo e voltando informação. O background check demorou mais ou menos 2 semanas, 1,5 semanas, 2 semanas. E aí quando eu recebi de volta, eles te mandam um e-mail falando que o seu background check estava completo e tudo ok. Então eu recebi o e-mail de volta, background check ok, perfeito. Aí eu recebi o e-mail deles. Isso quer dizer que a qualquer momento a United vai me mandar um e-mail falando que dia começa o meu treinamento. E aí eu fiquei naquela apreensão e naquela... E vocês não sabem o que aconteceu no meio tempo. Eu estava dirigindo e o meu celular fica paradinho assim na frente. Eu recebi um e-mail de uma pessoa chamada Jonathan. E eu falei, gente, quem é esse? Mas eu estava dirigindo, eu falei, bom, quando eu parar eu vejo. Quando eu parei, eu peguei o e-mail e eu abri. Vocês não têm ideia. American Airlines me convidando para fazer uma entrevista com eles, do cadastro que eu tinha feito uns meses antes. E eu, não é, isso não pode ser verdade. Depois de tanto que eu tentei, agora 2 companhias aéreas, 3 com a JetBlue me convidaram ao mesmo tempo. Eu liguei pro meu companheiro e falei, eu não sei o que fazer. Ele falou, aceita, só aceita, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, aceita. Aí eu aceitei, mandei um e-mail de volta falando, legal, eu quero sim. Aí era uma videoconferência, na verdade, da American Airlines, que foi marcada para uma semana depois daquele dia do e-mail. E aí eu fiz, mais ou menos 2 semanas atrás. 2 dias depois, a American Airlines me convidou para fazer o face-to-face interview. E eu falei, não pode ser, isso não tá acontecendo. Agora que eu tenho online, as outras companhias resolveram gostar de mim. A entrevista da American Airlines é para ser agora, na sexta-feira, dia 9 de setembro, 9/9. E eu mandei uma mensagem para eles perguntando se eu podia fazer uma outra data, porque no dia 9 eu já tinha uma consulta médica marcada no horário da entrevista, e a entrevista é em Dallas, e eu tô na Flórida, então eu tinha que ir até Dallas para fazer a entrevista. Eles foram muito legais, falaram, não, tudo bem. Mas o que acontece? Eu já vou começar o treinamento da United, eu não sei se eu vou conseguir ir para a entrevista da América, mas tô na United, ok? Então, até hoje eu não tinha falado para vocês qual companhia eu tinha sido aprovado, então a companhia que eu fui aprovado é a United. E eu vou começar com a United no dia 12 de setembro. Inicialmente, eu era da turma 2236, que iria começar no dia 19 de setembro. Mas hoje de manhã, dia 7 de setembro, eu recebi um e-mail deles perguntando se eu gostaria de adiantar uma classe e ir no dia 12 de setembro. E aí eu falei, sim, eu quero. Eu já recebi toda a confirmação de que agora eu sou da turma 2235, começando uma semana antes. Então, galera, esse sou eu, Alex Galdino, menos de uma semana para me tornar o comissário de voo na United Airlines, na turma 2235. E esse vídeo provavelmente eu vou lançar ele quando estiver lá, no meu primeiro dia. Eu vou lançar esse vídeo hoje, dia 12 de setembro. Eu estou aqui já, na United, fazendo e começando o meu treinamento. Então, a partir de hoje, vocês vão me ver um pouquinho menos aqui, mas eu vou tentar manter o meu treinamento atualizado para vocês, ok? Muito obrigado por estarem aí, muito obrigado por me dar essa força. O meu canal ainda é um canal muito pequeno, mas eu espero que as pessoas gostem do meu conteúdo e cresça. Não pretendo me tornar um Whindersson Nunes, não pretendo me tornar nenhum influencer, mas somente compartilhar a informação, e eu acho que é muito válido. Então, gente, muito obrigado. Então, esse provavelmente é um dos últimos vídeos que eu vou fazer antes de estar no meu treinamento. Eu ainda tenho 2 vídeos que eu prometi para vocês, que é o vídeo explicando o que é uma CJO e o que é uma JO, e um outro vídeo explicando um pouquinho mais sobre... Eu tinha um segundo vídeo, gente? Acho que não, né? Então era um só, da CJO. Então, eu vou fazer esse outro vídeo, eu vou deixar gravado, mas vou lançar durante o meu treinamento, tá bom? Então, gente, muito obrigado de novo. Espero ver vocês muito em breve. Continuem me mandando mensagem, me sigam no Instagram, se inscrevam no meu canal, ative o sininho da notificação e bora conhecer esse mundo da aviação junto comigo. Um beijo, abraço,
Muito obrigado. Um beijo do comissário Alex Galdino, aqui da United. Beijos. Tchau.